esse projeto a gente vai usar aquela toalha básica, branquinha ou uma cor clarinha que você comprou e que ela não tem nada. Sabe aquela toalha basicona? E a gente vai decorar essa toalha para enfeitar e decorar aí o nosso banheiro. Então aqui eu separei o material que eu vou usar e vou passar as medidas para vocês. Então eu comecei esse projeto com esse tecido aqui, olha, um tecido que eu tenho floral, com estampas bem grandes. Então eu escolhi um ramo que tinha desse tecido aqui, e fiz um corte nele assim, olha, oval, que ele se encaixasse aqui dentro. Com ele já cortado, eu posicionei o avesso do meu tecido em cima do termocolante, do papel termocolante, e fui no ferro e passei. Então, o termocolante é aquele material que ele fica com uma colinha aqui, que ele aderiu no tecido, e agora essa colinha vai aderir ele aqui no material onde a gente quer fazer a aplicação. Então, essa foi a primeira parte que eu defini no meu projeto. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou colocar uma rendinha para chamar atenção. Então, o que eu peguei? Eu peguei uma linha com agulha, escolhi uma renda e franzi essa renda, olha, dessa forma. Eu fui fazendo alinhavos, deixando ela franzida. Então, o franzido aqui, ele tem que estar de acordo com o tamanho que eu tenho aqui, olha, do que eu escolhi para fazer esse meu desenho. A aplicação dessa renda pode ser feita de duas maneiras. Eu posso posicionar ela por trás do meu aplique, ainda sem colar no tecido, então eu posso vir por trás aqui, olha, e eu vou posicionando, para na hora que eu aplicar, ela ficar assim, por trás da minha aplicação, ou então eu posso aplicar na frente. Como a minha toalha de banho, que eu já produzi ela, que eu já confeccionei, isso eu posicionei por cima, essa eu também vou posicionar por cima. Então, o jeito mais fácil da gente botar essa renda aqui é primeiro a gente passando isso aqui lá no ferro. Então, eu vou pegar, vou aderir com o ferro aqui e depois eu vou fazer alinhavos sobre esse meu camafeu aqui, né, sobre essa partezinha do aplique, prendendo com linha e agulha, para depois a gente ir lá para a máquina. Eu tô usando uma linha preta para ficar mais fácil na hora de tirar o alinhavo. Então, aqui eu já tenho a minha renda já com o franzido de acordo com o que eu preciso para envolver toda essa minha parte aqui. A minha aplicação já tá presa no tecido, então eu já fui no ferro, já passei. E agora a gente vai começar a fazer o alinhavo. Então, eu dobro uma pontinha assim, ó, para começar com o acabamento direitinho. É importante a gente ter um bom acabamento nessa hora. E eu vou posicionando ela bem na beiradinha do que eu tenho aqui, olha, do meu camafeu, tá? Então, a gente vem aqui e faz o alinhavo. Poderia também prender com alfinete, mas eu acho que ele fica mais difícil. Essa parte aqui, a gente já adiantou, então a gente deixa ela por enquanto reservada. Aí eu vou precisar, para fazer o acabamento aqui dessa toalha, um tecido, porque a gente vai usar a técnica do rocambole, né? Então, pra cá, eu trouxe um tecido que tenha a composição desse tecido que eu escolhi. E a medida que eu tenho dele aqui de altura é de 20 centímetros. Pode ser de 20, de 25, porque essa distância aqui vai depender do tanto que você vai querer de barra, tá bom? E a largura, nós vamos ter que colocar 2 centímetros a mais para cada lado. Então, se você tem uma toalha aqui de 50, você vai colocar a largura de 54. Então, é sempre essa proporção, 2 centímetros a mais para cada lado da peça que você vai aplicar. Aqui eu tenho esse tecido e eu vou fazer um detalhezinho também para dar um charme, que também é uma cor que compõe. E aqui eu tenho uma faixa de 7 centímetros pela mesma largura que eu tenho do tecido de baixo. A diferença é que essa aqui eu vou dobrar ela ao meio. Então, eu vou passar ela e vou deixá-la assim. E vou botar uma rendinha com um detalhe de fita, que é a mesma renda que eu coloquei aqui, só que essa rendinha tem um passa-fita, tá vendo? E eu coloquei uma fita número 0 aqui, que vai ser o detalhe que a gente vai colocar aqui. Então, agora eu convido você para vir pra máquina, porque a gente vai fazer isso tudo lá na máquina doméstica, porque eu vou usar ponto decorativo, vou fazer um detalhezinho bem fofo. E essa peça aqui vai embelezar seu banheiro, vai embelezar sua casa, que você pode dar de presente pra pessoa que você ama. Ou para sua mãe, que gosta de ter uma casa muito bonita e decorada. Então, vem para a máquina comigo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a costura para prender essa renda no meu camafeu. E essa renda pode ser presa com costura reta ou com zigue-zague.
Pronto, eu já fiz aqui a minha costura. Depois eu vou tirar toda essa linha que tem por baixo para que dê um acabamento melhor. Essa minha toalha aqui, ela tem um desenho, né, que foi feito na tecelagem dela. Então, para não ficar com um espaço aqui, olha, muito grande, sem ter nada, porque só daqui para baixo que vai ter o barrado, eu resolvi fazer um detalhe aqui com ponto decorado da máquina. Então, se a sua toalha também tiver um detalhe, você pode fazer, porque assim dá uma composição melhor na toalha. E aqui eu tô na SQ 9100 e eu vou escolher o número 67, mas aí na sua máquina você vê qual é o ponto que fica mais adequado para você usar. E para fazer esse detalhe, gente, eu tô usando, olha, uma linha trilobal, tá? Uma linha de bordado para fazer esse detalhe. Tanto aqui quanto no zigue-zague aqui eu usei essa linha. E na parte de baixo eu tô usando uma linha branca. E olha só que gracinha que ficou. É um pontinho decoradinho que já causa um efeito na toalha. Então agora a gente vai fazer a barra aqui embaixo e a gente vai usar a técnica do pano de prato rocambole. E é muito simples, gente. Essa técnica é muito fácil de fazer. Então eu vou pegar minha faixa de 7 centímetros toda dobrada ao meio. Vou posicionar assim, olha. A parte aberta, vou posicionar pro lado de cá e a fechada bem encostada aqui, olha. Bem emparelhado ao tecido. E eu vou fazer uma costura com um pé de máquina do lado que eu tenho a abertura do tecido. Ela vai ficar assim, agora eu vou jogar essa parte para baixo, vou lá no ferro e vou passar. Agora eu vou vir com a minha renda, que já está com a sua fita posicionada no meio, e eu vou fazer a costura prendendo essa renda aqui, olha, bem em cima. Então, a minha costura vai ser na renda. Eu não vou prender primeiro aqui e depois vou prender a renda. Eu vou fazer uma costura só. Quem quiser pode alfinetar. E eu vou fazer uma costura reta aqui, olha, prendendo isso. É bom você colocar uma linha que seja da mesma cor da renda, para ficar direito, né, para ficar com bom acabamento. E agora é só fazer uma costura reta. E assim a gente já tem o barrado. Olha só que barrado lindo, não é? Agora com ele assim, a gente já pode posicionar ele aqui na nossa toalha. Na toalha eu gosto de tirar sempre a etiqueta, porque para não ficar atrapalhando. Ainda mais que aqui que vai entrar a barra, então a gente tira a etiqueta. E eu vou fazer assim, eu vou posicionar a toalha de frente para mim e eu vou posicionar aqui, olha, de frente para a toalha, direito com direito, tá? Como a gente tem uma barra aqui, olha, esse pedacinho, eu não vou querer fazer isso daqui na ponta, porque senão quando eu virar, ela vai ficar com esse acabamento da toalha aqui pra fora, eu não quero. Eu vou posicionar o meu tecido aqui, olha, bem pra cima do que eu tenho aqui, olha. Eu vou emparelhar aqui, então ele vai ficar dando assim, olha, uma sobrinha de um dedo aqui mais ou menos. Lembre-se sempre de colocar a sobrinha pra lá. E agora eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha, uma costura de segurança. Costura feita. Agora eu vou pegar e eu vou enrolar. Vou enrolar ela todinha aqui, ó. Vou fazer um rocambole. Fiz o rolinho do jeito que eu consiga pegar, olha, agora e juntar essa parte aqui com essa. Então, lembre-se que eu falei que essa parte ia ficar pra fora. Então, você vai alinhar com essa parte aqui que você tem do tecido, vai alfinetar tudo direitinho aqui, e aí você vai fazer uma costura com um pé de máquina aqui, a partir do que você tem do tecido com o pé de máquina pra dentro. Dessa forma, tá vendo? Olha, vai ficar desse jeitinho aqui. Agora a gente vai fazer com um pé de máquina. E agora, olha, a gente vai tirar por aqui. E vocês vão ver que linda que vai ficar essa toalha. A toalha de banho, eu aconselho que a faixa seja com 25 centímetros, porque ela tem mais volume. Então, dificulta na hora de você virar, né? Essa daqui, a outra eu fiz com 20 centímetros também, eu vou mostrar pra vocês. Elas ficaram do mesmo tamanho. Só que eu sugiro pra vocês fazerem um pouquinho maior, porque eu tive dificuldade na hora de virar. Olha só, a gente tem um barrado rocambole, tá vendo? Olha que ele fica acabadinho na frente e atrás, olha só. Aí eu vou lá no ferro, vou passar bem passadinho, pode usar
uma gominha, alguma coisa do tipo assim, para deixar ele bem esticadinho. E aqui, olha, na parte da lateral, nós vamos posicionar essa parte aqui, olha, pra dentro, pra gente poder dar o acabamento, tá? Então, a gente vai posicionar aqui bem direitinho pra dentro na hora que estiver passando. Vou fazer isso dos dois lados, porque a gente vai finalizar com agulha e linha, fazendo o pontinho invisível aqui. E olha só que barrado mais lindo que fica. Agora, a gente vai tirar a linha de alinhavo aqui e a toalha tá pronta. E olha só o resultado final dessa peça. Coisa mais linda, não tá? Maravilhosa. Olha que toalha linda que ficou. Era uma toalha simples e apenas alguns detalhes a gente transformou numa toalha bonita para decorar, para presentear quem a gente ama. E aqui, ó, tem a de rosto e aqui ficou a de banho, olha. Que eu fiz do mesmo jeito, tá vendo? Então, assim, são duas toalhas, é um jogo que eu fiz. E esse jogo aqui é de presente pra minha avózinha. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!